Pois é, tá querendo comprar um ar-condicionado, mas tá com medo da conta de luz? Então, fica aqui que esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Dias. Eu sou o Cris Leão e ao meu lado está o Edu da TCL, que vai ajudar a gente mais uma vez a esclarecer muitas dúvidas em relação ao ar-condicionado, certo? E hoje o nosso tema é o seguinte: quanto consome um ar-condicionado? Tá preparado, Edu? Vamos lá. Então, Cris, obrigado aí pelo convite, novamente estar aqui com você. E assim, nossos produtos, né, no caso da linha TCL, Sim. todos eles, como disse, já são classificados com nível A de eficiência energética do Inmetro, já no novo critério que começou a vigorar a partir de 2023. Cada capacidade, né, tem o seu consumo específico e esperado, né, em função da carga térmica com que ele vai retirar. Então, para essa situação, né, a gente recomenda, né, porque como varia, né, em função do tamanho, então é importante utilizar os nossos manuais ou mesmo o nosso site para comparar as informações, né, de cada capacidade. Que primeiro você avalia a carga térmica que você vai precisar no local. Sim. E aí em cima desse valor você selecionado o produto, você consegue definir, encontrar qual é a expectativa de consumo. Você tem uma ideia do quanto aquele produto vai consumir, né? E aí você consegue poder avaliar de qual vai se encaixar no seu perfil. É lógico, considerando que existem produtos na linha inverter e na linha fixa, né, com compressores fixos. Legal. Tem uma pergunta aqui, ó, que já chegou pra gente. O Paulo quer saber qual é a relação entre a capacidade de refrigeração de um ar-condicionado e o seu consumo de energia, e também como escolher um modelo que seja eficiente em termos de energia. Tá. Em termos de eficiência, hoje, né, essa informação temos no nosso site, né, no nosso site da TCL, mas também você pode fazer essa consulta no site do Inmetro também, que tem toda a tabela de todos os produtos, inclusive os nossos já classificados lá e já disponível essa informação. E a eficiência hoje, para ter uma ideia, para ser um nível A de eficiência energética, você tem que ter um valor de eficiência que é chamado de 5,5, né, que é o necessário para você ser um classe A de eficiência. Hoje, toda a tabela ela vai de A até F. Para você ter uma ideia. Existem produtos, lógico, como classe F, classe E, classe C, né, mas todos os produtos, do caso CL, da linha inverter, todos eles estão classificados com nível A de eficiência. Que beleza, né? Sim, sim. É economia, é tudo que você precisa, é tudo que todo mundo precisa. Exatamente. Certo? Vamos lá. Quais são os fatores que influenciam o consumo de energia de um ar-condicionado, como a temperatura ambiente, o tamanho do ambiente e a frequência de uso? Tá. A relação do consumo está muito associada, assim, principalmente à manutenção, Cris, basicamente. Por quê? Aquela verificação mensal ou trimestral, enfim, depende muito da utilização do produto, que você tem a saturação do filtro de ar, né? A retenção que vai retendo poeira, enfim, toda aquela... E aí você acaba... O que ocorre? O equipamento acaba trabalhando de uma forma mais forçada, vamos assim dizer. E aí, consequentemente, ele vai acabar consumindo mais energia. Então, você tem essa situação. Então, um dos fatores necessários é fazer sempre essa verificação e essa manutenção. Porque, às vezes, nem é a unidade interna, né, que tem retenção. Sim. Às vezes, a unidade externa também, quer dizer, uma folha de árvore, às vezes, pode estar ali, né, obstruindo a passagem de ar. Enfim, alguma coisa que está ali que pode também estar prejudicando. O equipamento vai trabalhar, né, enfim, mas ela vai acabar consumindo mais energia. Então, trabalha mais para trocar mais calor, exatamente, gasta mais energia, ou seja, é importante a manutenção preventiva. Sim, sim, esse é um dos fatores. Aí o outro, por exemplo, você tem os cuidados, por exemplo, você tem uma área muito envidraçada, por exemplo. O ideal é você prever uma cortina, uma barreira para que aquela, né, filtração de luz, né, não aumente ainda a carga térmica do local e acabe sobrecarregando o equipamento. Então, também é um outro cuidado, também que ter portas abertas, janelas, enfim, tudo isso acaba contribuindo para aumentar mais o consumo e gastando mais energia. A conta de luz, cada caso é um caso. Então, assim, são cuidados assim, simples, são muito simples. Você vai ligar o ar, fecha a cortina, enfim, né, são cuidados básicos, fecha a porta e aí você, consequentemente, você vai ter um resultado bem
bem assim, adequado, né, apropriado para a sua utilização. Perfeito. Tá aí. O Hélio Paulo quer saber como que a tecnologia inverter pode reduzir o consumo de energia de um ar-condicionado e quais são os benefícios adicionais dessa tecnologia. Tá. Bom, acontece, a linha inverter, no caso dos produtos TCL, você tem, no nosso caso, tem uma função, né, que a gente chama, chamada função que é rápida, né, de funcionamento, que onde ela atinge a temperatura, né, resfriamento ou aquecimento num tempo muito baixo. Por exemplo, no caso do resfriamento, em 30 segundos você consegue, né, deixar a temperatura baixa na descarga do ar, de forma que você consiga, né, resfriar o ambiente de uma forma mais rápida. Essa é uma das vantagens do produto. E quando você chega, né, quando a temperatura ambiente já começa a chegar próxima, né, do valor que você configurou no seu controle a 20 graus, por exemplo. Aí acontece, à medida que o equipamento vai se aproximando, ele vai tirando o pé, né? Você vai tirando o pé e vai desacelerando. Vai desacelerando. Então ele vai ficar trabalhando uma faixa diferente do compressor fixo, fica aqueles picos, né? Vai, volta, liga, desliga. A linha inverter não, ele dá um pico, ele vai, se mantém e ele vai ficando naquele patamar ali, ele vai se mantendo controlando o ambiente. Consequentemente, você vai ter uma redução, né, do consumo de energia e também o compressor não fica acelerado, né? Ele vai trabalhar numa rotação só para manter a temperatura que você selecionou. Então, assim, a solução inverter hoje, realmente, ela é fantástica nesse sentido de economia e de conforto, né, em todos os sentidos, conforto térmico e conforto de ruído, enfim. Isso mesmo, sensacional, sensacional. O Sérgio está perguntando o seguinte, qual é o impacto do modo de operação do ar-condicionado, como o modo sleep e o modo econômico, no seu consumo de energia e no conforto térmico? Tá. No caso do modo sleep, né, na verdade você configura a temperatura que você quer e vai funcionar, e vai fazer alguns ajustes ao longo da noite, né, por causa do metabolismo humano, ele acaba desacelerando, então você fica com o corpo um pouco mais frio, então para não criar aquela sensação de estar no local gelado. Então ele faz esse ajuste ao longo da noite. E quando você coloca no modo econômico, né, no caso, acontece, no caso da linha fixa, né, do compressor convencional, on-off, ele crava num único valor que é de 26 graus, então ele vai ficar naquela faixa. Por quê? Porque para você, naquele momento, a prioridade é a economia de energia. Então, é o modo econômico, ele vai ficar e vai, né, trabalhar nessa faixa. Quando a gente fala da linha inverter, não, a linha inverter já é inteligente, ela vai procurar, né, trabalhar na condição mais econômica, assim, trazer o compressor para umas faixas de operação, né, para poder refletir num consumo menor de energia. Então ele tem essa característica para poder proporcionar isso quando você configura no modo econômico. O mundo está tão inteligente hoje, né, cara? Por que você não tem um ar-condicionado inteligente também? Sim. Né? Esse é um dos, né, benefícios, né? Tem uma série de benefícios e funções que são interessantes. Legal. A Lorena quer saber quais são as medidas que ela pode adotar para reduzir o consumo de energia do ar-condicionado dela. E como manter o ambiente bem isolado e fazer a manutenção regular do equipamento. Tá. Uma são os cuidados, né? Você procurando sempre manter o filtro de ar limpo, é um dos básicos, né, que o próprio consumidor, o usuário pode fazer, lógico, tomando alguns cuidados, né, que às vezes precisa de uma escada, enfim. Essa seria uma das situações. A outra foi ela quer saber também como manter o ambiente bem isolado e fazer a manutenção regular do equipamento. A manutenção regular faz lá o filtro, aquilo que você sabe. Às vezes dá uma olhadinha na unidade externa, às vezes tem alguma folha, alguma coisa, tem um pelão, alguma coisa assim destruindo, então é importante você estar tendo. E aí do lado interno, para manter, é aquilo, né? Você prever colocação de cortinas, evitar abertura de portas fechadas, janelas, enfim. São os cuidados assim, básicos que o próprio usuário precisa, não é nenhum especialista, né, às vezes, para poder fazer essa indicação. Perfeito. E não esquecer da manutenção preventiva sempre, né? Sim. Para você ter direito à garantia, né, vamos assim dizer, ao longo, né, no caso dos modelos inverter, que ao longo dos produtos TCL são 10 anos, é importante você fazer essas na verdade, com um técnico credenciado. Isso também é um outro detalhe também. Não adianta você fazer com um técnico que não seja um credenciado TCL. É importante primeiro ser um credenciado, né, na instalação, que é para você ter, e ao longo das manutenções também efetuar com ele, para você ter o direito à garantia de 10 anos nos produtos, no caso do compressor. Perfeito. O Sidney mandou para a gente, ele quer saber como avaliar a classificação energética de um ar-condicionado antes de comprá-lo e como essa classificação pode afetar no seu consumo de energia ao longo do tempo. Interessante a pergunta.
Na verdade, você tem que fazer um balanço, né, entre a relação, que uma vez selecionado o produto, que ele seja classe A, hoje tem produtos classe A, mas com diferentes níveis de eficiência energética. Nível A, às vezes temos produtos hoje que o requisito mínimo é 5.5, por exemplo. Hoje nós temos produtos com 5.8, com 6, enfim, acima do que é o mínimo desejado. Sim. Né? Existem produtos também que são, né, que estariam acima. Porém, é uma relação de custo-benefício. Aí o consumidor ele tem que avaliar, porque muitas vezes aquilo que é o top, né, em termos de eficiência, mas também ele tem um preço que não é acessível, né, vamos assim dizer. Então fica fora da realidade, né, do consumidor. Então é importante ele fazer esse balanço. Equalizar, né? Equalizar. E outro, são aqueles fatores, vai verificar se o produto é fabricado no Brasil, se ele vai ter suporte, né, de atendimento, de pós-venda. Então, assim, não é um dos fatores, é a eficiência e preço, mas você tem que levar em conta tudo isso, que são fatores que, assim, são decisivos, eu pessoalmente considero decisivos, principalmente de atendimento, de peças, essas são muito importantes. O pós-venda, importantíssimo. Sim, importantíssimo. Né? O atendimento, o tempo de entrega da peça para fazer a reposição, enfim. Isso é importante. Essencial. Legal. Perguntas respondidas? Espero que sim. E se você tiver alguma dúvida, você faz o seguinte, tem os nossos canais de comunicação, manda suas dúvidas lá, a gente vai responder para você. Du, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e espero estar aqui novamente em oportunidades futuras. Obrigado. Com certeza a gente vai se ver mais vezes. E se você curtiu o nosso vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sempre antenado com o que acontece no mundo da tecnologia em ar-condicionado. A gente se vê mais uma vez. Até lá!